Olá, bom dia, sexto ano. E aí, como estamos? Espero que estejam todos bem. E vamos dar sequência à nossa aula, não é? Então, na aula passada, vocês ficaram com a atividade da página 67, né? Então, abram seus livros aí na página 67 do livro de língua portuguesa e vamos continuar a nossa aula. Vamos continuar, no caso aqui, a correção, né? Então, vocês levaram para casa a página 67 a partir da sexta questão, não foi isso? Nós havíamos corrigido na aula passada as aulas anteriores, os exercícios anteriores. Então, vamos lá. Na página 67, sexta questão, lembrando que na aula passada nós vimos o texto de Chapeuzinho Azul, não é? Que era a irmã de Chapeuzinho Vermelho e tal, e fizemos todo o exercício. Bom, então, sexta questão, vamos lá. Segundo a história que você leu, que fato impediu a Chapeuzinho Azul de ir com a Chapeuzinho Vermelho levar doces para a vovozinha, lembra? Então, a Chapeuzinho Azul, que era a irmã da Chapeuzinho Vermelho, estava o quê? Gripada, não foi? E esse foi o fato de ela não poder ter ido com a irmãzinha. Então, o fato é que a Chapeuzinho Azul estava gripada. Com certeza você respondeu isso, bem fácil. Sétima questão. Por isso, a avó gorda resolveu levar doces para a Chapeuzinho Azul. Para chegar logo, tomou um caminho mais curto. Qual foi a consequência de a avó gorda ter ido até a casa da neta pelo caminho mais curto? Lembra? Ela chegou primeiro do que o lobo, não foi? E quando chegou lá, então juntou-se ela, o pai, a mãe, e todo mundo ficou esperando o lobo. Quando o lobo chegou, aí tinha lá uma surpresa desagradável, ele saiu correndo porque ele ficou com medo, né? Saiu correndo e não ficou. Então, no caso, qual foi a consequência, né, da avó gorda ter chegado primeiro? Obviamente, você deve ter respondido o quê? A avó gorda chegou antes e já avisou ao pai, não é? Avisou ao pai das meninas que o lobo iria chegar. Pronto. Então, o objetivo foi esse. A vovó chegou antes, avisou ao pai das meninas que o lobo ia chegar. E aí, juntaram-se, ok? Então, respondida a sétima questão. Espero que estejam todos acertando. Como era em sala, acertei. Seguindo. Então, aqui você tem um tópico de fatos encadeados. Toda história ou narrativa apresenta fatos encadeados, ou seja, que acontecem em uma sequência, cadeia, ok? Uma situação após a outra. Um texto narrativo ele é composto de acontecimentos mais sequenciados, tá? Então, na sequência de acontecimentos, um fato provoca uma consequência, que determina a existência de outro fato e assim por diante, não é? Então, como você viu a questão da vovó que foi, já juntou-se ao pai e que o lobo chegou, quando chegou a avó já havia chegado primeiro e assim vai. Quer dizer, são situações coerentes, não é? Não é assim de qualquer jeito. Claro, quando a gente vai elaborar uma história, a gente organiza os fatos, não é? Os acontecimentos. Então, a questão 8. Em sua opinião, a história de Chapeuzinho Azul ocorre ao mesmo tempo em que aconteceram os fatos da versão original de Chapeuzinho Vermelho? Se você acha que dá-se no mesmo enredo, sim, não é? Porque na questão da história do Chapeuzinho Vermelho, quando ela vai, encontra o lobo diz o quê? Não vá pelo caminho da floresta, não vá pelo caminho do rio, vá pelo caminho da floresta, né? E aí, a mesma coisa com a vovó, quando ele fala assim, não vá pelo caminho do rio, vá pelo caminho da floresta. A vovó muito esperta, não era a vovó, aí fez o contrário, não é? Então, a sua resposta, na medida dos acontecimentos, é que sim, aconteceu sim, não é? Com a mesma desenvoltura. Então, resposta sim, a questão 8. 9. Identifique em qual parágrafo do texto há o trecho que justifica a sua resposta. No caso, está lá no quarto parágrafo, não é? Você deve ter procurado e viu. Quarto parágrafo. 10ª questão. O lugar em que ocorre a narrativa da paródia pode ser determinado com exatidão? Não pode ser
porque você viu que houve vários cenários, né? Houve várias situações, não houve uma situação específica. Então, resposta não. Aí, por quê? Então, porque no texto são citados apenas cidade e floresta. Não disse exatamente onde era, qual era a cidade, nem qual era o tipo de floresta, tá? Ok. 11ª questão. O autor refere-se a um fato ocorrido no Dia das Crianças. Que fato é esse? No Dia das Crianças, mostrou lá, elas ganharam um presente, não foi? Então, o fato foi exatamente o presente que elas ganharam, não é? Que foi o quê? Chapeuzinho. Uma ganhou um chapeuzinho azul e a outra ganhou um chapeuzinho vermelho. Então, as duas irmãs ganharam seus chapeuzinhos, tá? O que identifica que era o Dia das Crianças foi isso, o fato de elas terem também ganhado o presente. E a 12ª questão. É possível saber o ano em que ocorreu esse Dia das Crianças? Não, né? Não está mostrando isso. Por quê? Então, justamente porque, no caso aí, o narrador refere-se ao dia de maneira imprecisa, não é? Não houve uma data, o autor ele não especificou, apenas foi o Dia das Crianças. Agora, o ano, realmente ele não foi preciso, ele falou no Dia das Crianças, mas não disse a data, tá? Então, temos um tópico explicativo aqui. Como vimos, os fatos de uma história acontecem em determinado tempo e espaço. O tempo refere-se à época ou à duração da história, e o espaço diz respeito ao lugar em que os fatos se desenvolveram. Então, o tempo, quando foi que aconteceu? Em um certo dia, há um tempo atrás, em uma tarde de verão, é o tempo. E o espaço é justamente o local. Onde foi que aconteceu? O espaço na floresta, não é? E na cidade. Pronto, o espaço foi este, o local onde aconteceu. Então, viramos a página e chegamos aqui na página 68. A página 68, ainda há uma questão que é a 13ª, e pronto. A 68 nós vamos trabalhar agora, tá? Junto com as demais, de acordo com a necessidade. Então, vamos lá. 13ª questão. No 7º parágrafo, são narrados alguns acontecimentos semelhantes ao da história Chapeuzinho Vermelho, Assinale a seguir quais são esses acontecimentos. Então, você tem as opções, não é? Você deveria ter marcado com X os acontecimentos. Com certeza, você marcou o primeiro quadrinho, não é? A avó gorda saiu de casa para levar uma cesta de doces para a sua netinha que estava doente. Obviamente, você marcou. O terceiro quadrinho, no caminho, a avó encontra um lobo que tenta enganá-la, dizendo para ela ir para a floresta. E o último quadrinho, o lobo vai até a casa de Chapeuzinho Azul a fim de comer a avó gorda e a neta, tá? Então, foram essas as alternativas que com certeza vocês marcaram e a gente só está agora comparando, conferindo. Vejam bem, aí onde tem esse discutindo ideias, construindo valores, nós vamos trabalhar presenciais. Por quê? São situações em que vamos trabalhar juntos, interagindo, tá? Então, essa parte aí a gente vai deixar para depois. Agora, para fazer em casa, exatamente onde você está aí agora, vamos fazer juntos, você na sua casa e eu aqui, vamos lá. Explorando a linguagem. Então, primeira questão, releia o trecho a seguir. Esses chapeuzinhos, na verdade, eram duas capinhas com capuz, mas todo mundo conhece a história da menina que ganhou a roupinha vermelha com o chapeuzinho vermelho, ok? Relacionado a esse trecho que nós lemos, vamos responder a letra A. As palavras em destaque, no caso, chapeuzinhos, capinhas e roupinha, são as palavras em destaque. Então, nesse trecho, se originam de quais palavras? Chapeuzinhos, de chapéu, né? Então, você está escrevendo aí, chapéus
vírgula. Capinhas, capas, claro. E roupinha, roupa. Pronto, só isso, tá? Onde tem chapéuzinhos, é chapéu, capinhas, capa e roupinhas, roupa. Respondeu a letra A. Letra B. Que ideia o emprego das palavras em destaque indica? Diminutivo, não é? Então, indica tamanho pequeno, quer dizer, diminutivo, ao vestuário das crianças. Então, vamos lá ao ponto informativo. As palavras destacadas nesse trecho foram empregadas no diminutivo. Além dessas, no texto, uma menina chamada Chapeuzinho Azul, o autor empregou outras palavras diminutivas, como cestinha, coitadinha e vovozinha. Na língua portuguesa, originalmente, o diminutivo indica tamanho pequeno, reduzido, mas pode indicar também sentido afetivo, não é? Pejorativo ou depreciativo, dependendo da intenção com que é empregada. Vamos lá. 2. Retire do texto diminutivos que não tenham valor de tamanho reduzido. Explique com que sentido eles foram empregados. Então, vejam aí. Lá no texto, nós temos vovozinha, né? E vovozinha aí não é pela questão de ser diminutivo, mas é uma forma o quê? Carinhosa. Tudo depende da entonação, não é? Tudo depende da situação. Então, vovozinha, forma carinhosa, vírgula. Cedinho, ela saiu cedinho. Esse cedinho também é uma forma de você, com muito carinho, ela foi bem cedinho, acordou cedo, com muito boa vontade. Então, está expressando o sentimento também. Cedinho, tchauzinho, netinha, coitadinha. Então, foram as palavras que você tirou de lá, que são diminutivos, mas que não estão gramaticalmente empregando-se nesse sentido, mas sim no sentido de sentimento, não é? De afeto. Ok, vamos avançar. Terceira questão. Observe a expressão em destaque no trecho. Então, deu de cara, tá aí em negrito, como você está vendo, deu de cara com o pai das meninas. Assinale qual o sentido dessa expressão. Deu de cara, encontrou-se inesperadamente, né? De repente. Então, você assinala o segundo quadrinho, encontrou-se inesperadamente. Ok? Ainda aí nós temos a letra B. Cite outra expressão que você conhece com a palavra cara e explique seu significado. Então, isso aqui é uma coisa pessoal. Você responde, mas depois a gente faz a correção presencial, tá bom? Saímos da página 68 e vamos agora para a página 69. Tipos de narradores. Um texto narrativo, você sabe que ele é composto, né, como nós vimos naquela aula passada, de tempo, espaço e narrador, personagem, não é? Pronto. Então, narradores. Vamos ver os tipos de narradores, não é? Que fazem parte de um texto narrativo. Então, tá aí. Tipos de narradores. Primeiro, releia o conto, uma menina chamada Chapeuzinho Azul, e o narrador do conto, no caso, ele apenas conta a história, narra os fatos, não é isso? Há duas opções. Participa dele com um personagem. Não. Observe que o personagem ele apenas narra. O personagem não participa da história. Logo, você opta pelo primeiro quadrinho. Marca o X aí no primeiro quadrinho. Apenas conta a história, narra os fatos. Segunda questão. Retire do texto um trecho que comprove a sua resposta. Então, você tem vários trechos que você pode comprovar. Então, sugestões, né? Você pode ter posto assim, por exemplo, naquele dia em que a menina do Chapeuzinho Vermelho saiu de casa. É um, tá? Que você pode colocar. Outra coisa, quando a gente retira um trecho do texto, tem que ser entre aspas, não é? Porque não são palavras nossas. Quando as palavras são citadas, são citações de outra pessoa, põe aspas, tá? Então, sempre entre aspas. E para dizer que o texto continua, você põe justamente o colchete com as reticências, não é? Você pode também ter sugerido outro. As duas meninas
ganharam seus chapeuzinhos no mesmo dia. É uma opção. E a outra, ele saía de casa todo dia bem cedinho. Pronto. Então, tem 3 opções que você pode ir lá no texto, retirar e completar aí. Ok? A terceira questão, leia os trechos da narrativa a seguir, das narrativas a seguir. Então, nós vamos fazer a leitura do trecho A, depois faremos o trecho B e vamos responder a questão, tá? Vamos lá, então, para a leitura. Fazia tempo que eu sentia vontade de entrar naquela casa todo dia, quando íamos e voltávamos da escola. Eu e meu irmão Fred passávamos na frente dela. Era velha, abandonada, havia muitos anos, rodeada de edifícios altíssimos. Nós moramos num desses edifícios. Por que será que ela continua ali, caindo aos pedaços, com aquele jardim que parecia um matagal e aquele portão de ferro enferrujado? Era a única casa que havia sobrado em toda a rua. Dava sempre certo medo e curiosidade. Tenho 10 anos e o Fred é um ano mais velho que eu. Não que queira me exibir, mas sou muito mais corajosa do que ele. Então dá a impressão que ela caiu lá na casa, né? Dá uma olhadinha na casa abandonada. Esse foi o trecho A, o texto A. Vamos ver agora o B. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam: "Ó, pelado!" Tanto gritavam que ele se acostumou, achou o apelido certo. Deu para se assinar a carvão nas paredes. Dr. Raimundo Pelado. Era de bom gênio e não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por trás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinha levado os cabelos dele. Raimundo entristecia e fechava o olho direito. Quando o aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o olho esquerdo e a cara ficava toda escura. Então, isso é um trecho de Graciliano Ramos, A Terra dos Meninos Pelados. Bom, visto esses 2 textos, vamos ver o que o autor está questionando, né? Letra A. Relacione cada uma das narrativas acima à característica de quem conta cada história. Então, o texto A e o texto B, tá? Vamos ver. No caso, quem conta apenas observa os fatos. No caso é o texto, no caso é o 2, tá? Texto B. Aí você põe o número 2 do teu lado direito, no primeiro quadrinho. E quem conta participa como personagem dos fatos, o 1. Porque observe que o texto 1, o autor ele participa, não é? Ele fala assim: eu tenho tantos anos, na época eu tinha 10 anos, o meu irmão Fred era um ano mais velho que eu, então o autor participa aqui, nesse primeiro texto, tá? E já no segundo não, ele apenas narra. Então fica a primeira opção 2 e a segunda opção 1. Letra B. Sublinhe em cada trecho palavras e expressões que comprovem sua resposta da questão anterior. Então está aqui. Já está sublinhado, não é? Quer dizer, no meu caso, de vocês não. Aí você sublinha na primeira linha do poema, você tem o pronome eu. É uma presença do narrador, eu. Aí você sublinha eu. Na segunda linha do texto, íamos e voltávamos. Então, é uma participação. Ele está lá, não é? Sublinha. No caso, eu e meu irmão passávamos, nós morávamos. E lá embaixo, no final, você tem tenho. Quando ele fala tenho 10 anos, tenho, primeira pessoa, eu. Então, ele está participando. E eu também, né? Me. E no segundo, quando prova que ele não faz parte, ele está em terceira pessoa, observe que ele fala aborrecia-se. Quem aborrecia-se? O garoto, tá? Então, está sendo narrado em primeira pessoa.
Aí você sublinha aborrecia-se. No segundo texto somente. Não tem mais, peraí. Na letra B você sublinha. Havia, mangavam, gritavam. Tudo era eles. Então era indeterminado. O narrador não está participando, ele está apenas narrando em terceira pessoa. Era, vê-lo, escondiam-se, mudavam, dele, no caso Raimundo, aborrecia-se. Tudo que estiver em terceira pessoa, você sublinha que é um indicativo de que o narrador não está participando, ele está narrando em terceira pessoa. E no primeiro texto, ele está participando, tá? Então, no primeiro texto, você narra as primeiras pessoas e no segundo, as terceiras pessoas. Ok? Pronto. Chegamos na página 70. Então, na página 70, nós temos uma orientação da questão do narrador, né? Como classifica-se o narrador? Vejam aí. Então, em um texto narrativo, é possível identificar algumas vozes. Uma das vozes que normalmente encontramos em uma narrativa é a do narrador, né? O narrador é aquele que conta a história e pode participá-la como um personagem ou apenas narrá-la. O narrador pode ser um narrador-personagem. O narrador-personagem é aquele narrador onde ele participa. E temos também o narrador-observador. Então, o narrador-observador é aquele que apenas narra, ele não participa. E o narrador-personagem é aquele onde ele participa. Você observa aqui no texto 1 aí, quando ele fala assim, né? Ó, eu sentia vontade de entrar naquela casa. Quando íamos e voltávamos, quer dizer, ele está incluído também, tá? Então, você fica bem claro que o narrador está participando. É um narrador-personagem. Já no segundo texto, você observa que ele não participa, apenas ele narra a situação do garoto, né? Então, nós temos um narrador-personagem no primeiro texto e no segundo texto um narrador-observador. Ok? Vamos continuar aqui na 70, ainda na página 70. O narrador é aquele que conta a história e pode participar. Ok. Então, leia a seguir algumas características dos tipos de narradores. O narrador-observador não participa da história, somente expõe os fatos como alguém que apenas observa, assiste aos acontecimentos. Para isso, emprega-se a terceira pessoa, ele, eles, o menino, os vizinhos, etc., para se referir aos personagens da narrativa. E o narrador-personagem, ele participa da história como personagem e pode ser protagonista, lembra? Protagonista ou antagonista. Então, protagonista são os personagens, eu diria assim, do bem, né? Onde tem a menina boazinha, ia passeando. Antagonista é o vilão. Então, na história de Chapeuzinho Vermelho, quem poderia ser a protagonista? Chapeuzinho Vermelho. E o antagonista? Lobo Mau, né? Então, os personagens também dividem-se nessas duas situações. Protagonista do bem, antagonista do mal, vamos dizer assim, tá? Então, são os vilões e os outros. O narrador-observador não participa da história, somente expõe os fatos como alguém que apenas observa, assiste aos acontecimentos. Para isso, emprega-se em terceira pessoa, tá? Ele, eles, o menino e os vizinhos. O narrador-personagem participa da história como personagem e pode ser protagonista ou antagonista ou personagem secundário. Para se incluir na história, faz-se uso da primeira pessoa. Eu, nós, né? Eu estava, nós, como foi dito lá no outro texto. Ok. Então, quarta questão. Identifique que tipo de narrador conta a história em cada um dos trechos narrativos a seguir. Vamos lá. Então, nós temos o trecho A e o trecho B dos textos. Aí depois você só classifica. Vamos lá. Texto A. Acordei de repente com um barulho esquisito. Olha lá. Acordei, eu, primeira pessoa, né? Então, se eu acordei, obviamente, como narradora, eu estou participando do texto. Eu acordei, estou lá no texto. Então,
Olhei para a janela e vi o dia nascendo. Olha aí, quantos verbos, não é? Eles são verbos, no caso, ocultos, não é? Mas, pela desinência verbal, você percebe quem é. Primeira pessoa, olhei, eu olhei, vi, eu vi, né? Então, outra vez o barulho, quase morro de susto. Era um canto de galo e ali, bem perto de mim, né? Mais uma vez ele está se transportando perto de mim. Olhei minhas mãos, elas continuavam dormindo igualzinho. Desculpa. Olhei minhas irmãs, elas continuavam dormindo igualzinho. Nem tinha ouvido canto nenhum. Espiei debaixo da cama, atrás da cadeira, dentro do armário, nada. Mas aí o galo cantou muito aflito. Um canto assim de gente que está presa e quer sair. Está dentro da bolsa amarela. Abri a bolsa correndo. O galo saiu lá de dentro. Alguém prendeu o galo dentro da bolsa, né? Então, olha aí o galo saindo dentro da bolsa, bem interessante. Observe que o texto A, ele está todo narrado em primeira pessoa, não é? Então, está bem claro que o narrador é ele quem está participando da história, é ele quem está vivenciando o acontecimento. Letra B. Ela carregava a pasta contra o peito. Ela, viu? Não sou eu, ela. E caminhava com estudada displicência, o que, de certo modo, disfarçava a deselegância do uniforme. Deu uma corridinha para atravessar a rua e depois se compenetrou, tentando fazer-se adulta. Logo se distraía, de vitrine em vitrine, com o seu próprio corpo que passava, refletindo no vidro, às vezes, estacando para olhar um vestido, uma bolsa, um sapato. Bárbara murmurava. Então, você observe aí que o narrador está totalmente isento do texto, né? Ele está narrando em terceira pessoa. Bárbara era o personagem. Ok, então avançando. No primeiro trecho, você tem quem aí? Narrador personagem, né? Então você já percebeu, já escreveu. Trecho A, narrador personagem. Trecho B, narrador observador. Ok? Pronto. Quinta questão. Escolha um dos textos acima e reescreva no caderno, mudando o tipo de narrador. Ou seja, se o texto apresenta narrador personagem, passe-o para narrador observador ou vice-versa. É só você narrar, tá? Se ele está participando, você tira a primeira pessoa e usa a terceira pessoa. Não tem dificuldade. Ok? A sexta questão. Agora, escolha uma das opções abaixo e escreva no caderno uma narrativa curta. Se preferir, a primeira opção, empregue o narrador personagem. Se escolher a segunda opção, empregue o narrador observador. Então, primeira opção, narre um fato que se parece com você, se passou com você. Na primeira opção, você vai usar um fato que se passou com você e vai usar o personagem aí que você achar que deve. E na segunda opção, narre um fato que se passou com um colega, um familiar ou conhecido. Então, observe, se você vai narrar um fato que se passou com você, obviamente, esse narrador será o quê? Narrador personagem, né? E o outro que aconteceu com um colega ou com terceiros, com outras pessoas, você vai usar justamente a terceira pessoa, então será um narrador observador, certo? Isso aí você vai fazer no caderno, tá? Você vai pegar esses textos, vai transformá-los, responder direitinho, e nas aulas presenciais nós daremos o visto e faremos correções dessa situação, ok? Vocês têm agora uma atividade para fazer aí com vocês em casa, e na próxima aula nós faremos a correção. Vocês irão ler o texto O Rei Sapo. O Rei Sapo está aí na sua página 71, aí vai para 72,
73 é o texto. Pronto. O Senhor Sapo vai até a página 73. Aí você vai fazer a leitura, ok? E vai fazer a atividade de casa da página 74 e 75, ok? Até isso. Você vai virar para 76 e vai fazer somente lá em cima até a primeira questão. Isso. E esse discutindo as ideias, construindo valores, você não faz, tá? Então, observe. Você vai levar para casa da página 71 até a página 76. Poxa, tinha muita coisa. Não é porque trata-se de uma leitura. A leitura tem 3 páginas, não é assim, ó, frente e verso. Pronto. Aí você faz os exercícios e para na página 76, lá em cima, onde tem conversando sobre o texto. Pronto. Ok? Até aqui. E eu sigo com vocês em seguida. Pronto. Ok? Então vai essa atividade para casa. Bem, e continuaremos na próxima aula. Então, tem atividades, façam as atividades direitinho. Estou com muita saudade de vocês, a gente vai se ver em breve. Eu imagino que já está tudo grande, né? Parece que eu estou vendo tudo juntando. Ah, tia, te passei. Ah, meu Deus. A gente se vê. Fiquem na paz, fiquem com Deus, fiquem em casa.